Desde sempre, o que chamam de fé foi moldado para servir a um propósito oculto. Uma armadilha cuidadosamente construída para mantê-lo submisso, enquanto os verdadeiros responsáveis por sua prisão invisível respiram aliviados nas sombras. Por que insistiram tanto em ensinar aquela oração específica? Porque ela o alimenta, mas não da maneira que você imagina. A fé autêntica, aquela que Jesus realmente transmitiu antes de seus ensinamentos serem distorcidos em concílios manipulados pelo poder, funciona de modo completamente diferente. Nos textos gnósticos, escondidos pela Igreja Católica por séculos, Jesus não aparece como o Cordeiro Manso das catedrais. Ele surge como um revolucionário cósmico, alguém que veio expor a maior conspiração já arquitetada contra a consciência humana. Os arcontes, entidades que os cientistas modernos descreveriam como padrões de frequência estáveis e elevados, são forças que se nutrem da sua energia emocional. E aqui está o segredo que fez imperadores tremerem: Jesus não ensinou a pedir ajuda aos céus. Ele ensinou a reconhecer que você já é divino. Que a centelha dentro de você não precisa de permissão, não depende de intermediários e não exige submissão. Esse conhecimento profundo, essa gnose que revela sua própria natureza divina, é a única coisa no universo que os arcontes não conseguem controlar, absorver ou manipular. A oração tradicional o mantém na posição de escravo cósmico, enquanto a fé verdadeira o liberta, porque ela o revela como soberano. E nos próximos instantes, você compreenderá exatamente o motivo. No ano 325, durante o Concílio de Nicéia, algo muito mais sombrio do que uma simples unificação religiosa aconteceu. O imperador Constantino não estava apenas organizando o cristianismo. Ele estava executando a maior operação de controle mental da história ocidental, a eliminação sistemática dos evangelhos que continham a mensagem original de Jesus. Entre esses textos destruídos estava o Evangelho de Tomé, redescoberto apenas em 1945, no Egito. Nele, Jesus diz algo que nenhuma igreja tradicional jamais explicará: o reino está dentro de você e ao seu redor. Quando você se conhecer, será conhecido e perceberá que é filho do Pai vivo. Percebe a profundidade dessa afirmação? Jesus não está pedindo que você reze por salvação. Ele está dizendo que você já é a salvação, que a divindade não está em um céu distante, mas na própria estrutura da sua consciência. Os gnósticos, que eram os primeiros cristãos, não pregavam a rejeição ao mundo, mas ensinavam que a realidade material foi criada não por um Deus supremo e benevolente, mas por uma inteligência inferior e ignorante chamada Demiurgo. Esse Demiurgo tinha servidores, os arcontes, do grego archon, que significa governantes. Essas entidades não possuem consciência própria. Elas são, essencialmente, programas de controle, algoritmos cósmicos que mantêm a humanidade em um estado de amnésia espiritual. Agora, conecte isso com a neurociência moderna. O Dr. Andrew Neverg, neurocientista da Universidade da Pensilvânia, descobriu por meio de tomografias que estados de oração repetitiva e súplica ativam principalmente o córtex pré-frontal ventromedial, a região associada à submissão social e à resposta ao medo. O cérebro, literalmente, entra em modo de sobrevivência subordinada. Porém, quando praticantes experientes alcançam a gnose, a sensação de união divina não por meio de súplicas, mas pelo reconhecimento interior, algo diferente acontece. O lobo parietal superior, responsável por processar a separação entre o eu e o mundo, silencia. A pessoa experimenta a dissolução das fronteiras do ego. É por isso que, nos textos gnósticos, Jesus repete: "Eu não vim trazer paz, mas uma espada." Ele não falava de violência física, mas da arma que corta a ilusão da separação. A fé gnóstica, o conhecimento direto de que você não é uma criatura implorando por migalhas de divindade, mas uma extensão da fonte em si. Os arcontes, esses padrões de controle mapeados com precisão pelos antigos, dependem inteiramente da sua ignorância sobre isso. Eles se alimentam, em nível energético, daquilo que os físicos quânticos começam a descrever como campos de coerência emocional, da sua tristeza, medo, culpa e sensação de indignidade. Quando você reza da forma tradicional, emite uma frequência de carência: "Eu não sou suficiente. Preciso de ajuda externa. Sou indigno." Essa frequência é alimento puro para estruturas de consciência parasitárias.
Vamos analisar o que realmente acontece em nível biotecnológico quando você acessa a fé verdadeira, em vez da oração de súplica. O psiquiatra Carl Jung, que não era apenas um acadêmico, mas um explorador de territórios proibidos, estudou a química das substâncias psicoativas e teve visões que nunca publicou completamente. Ele descobriu algo revolucionário: o inconsciente coletivo não é apenas um repositório de memórias da espécie, mas um campo ativo de inteligências autônomas, que chamou de arquétipos. Após anos analisando pacientes psicóticos e seus próprios estados alterados, Jung percebeu que certas entidades apareciam repetidamente em culturas sem qualquer conexão entre si. E a descrição dessas entidades nos textos gnósticos de 2000 anos atrás era assustadoramente idêntica às que seus pacientes descreviam durante surtos esquizofrênicos. Os arcontes não são metáforas. São padrões de informação consciente que existem em uma camada da realidade que a física materialista ainda reluta em aceitar. O físico David Bohm, colaborador de Einstein, teorizou sobre a ordem implicada, uma dimensão onde a informação existe em estado não local antes de se manifestar na realidade física que percebemos. Os arcontes habitam essa ordem implicada e influenciam nossa realidade por meio do campo eletromagnético do coração humano. O Instituto HeartMath descobriu algo que os gnósticos já sabiam há milênios: o coração gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. E esse campo não apenas responde às suas emoções, mas literalmente estrutura a realidade ao seu redor em nível quântico. Quando você ora em estado de medo, carência ou indignidade, seu campo cardíaco emite uma assinatura de baixa frequência, entre 0,1 e 15 Hz, a mesma faixa produzida por estados de trauma, depressão e submissão. E aqui está o detalhe aterrador: mapeado pelos textos gnósticos sem nenhum instrumento científico, os arcontes são atraídos e nutridos por essa faixa de frequência, como moscas são atraídas por carne em decomposição. Não é uma metáfora. É ecologia dimensional. Mas quando você acessa a fé verdadeira, não a crença em algo externo, mas o reconhecimento da sua natureza divina, algo radical acontece em nível biológico. Seu campo cardíaco entra em um estado que o HeartMath chama de coerência cardíaca, ressoando entre 0,1 e 40 Hz em frequências harmônicas. Nesse estado, o nervo vago, que conecta o coração ao cérebro, ativa um padrão completamente diferente. Nos manuscritos do Mar Morto, há uma passagem que a maioria dos tradutores suaviza ou omite por completo. Ela descreve como os arcontes, ao perceberem que um ser humano despertou para sua natureza divina, entram em pânico. Não é uma metáfora. É uma reação fisiológica de um sistema de controle diante da falha de sua principal ferramenta, a ilusão da separação. O texto original, em aramaico, usa o termo shavira, que significa literalmente quebra de padrão. Quando você reconhece que não é um pedaço de carne à mercê de forças externas, mas uma expressão consciente da própria fonte criadora, algo se rompe na matriz de controle. É como se um vírus detectasse que o hospedeiro desenvolveu imunidade, o sistema entra em colapso local. Os gnósticos chamavam esse momento de anamnesis, a lembrança súbita da verdade esquecida. Não é um insight intelectual, mas uma mudança de estado que reconfigura a bioquímica cerebral. Estudos com monges tibetanos e meditação profunda mostraram que, nesse estado, a atividade no córtex pré-frontal, a região associada à tomada de decisão e ao senso de identidade, sincroniza com as ondas gama, entre 40 e 100 Hz. Essa frequência está diretamente ligada à percepção de unidade, à dissolução da ilusão do eu separado. Os arcontes, por operarem em bandas de frequência mais baixas, medo, escassez, dependência, simplesmente não conseguem processar essa assinatura energética. É como tentar sintonizar um rádio FM em uma antena em. O sinal existe, mas o receptor não foi projetado para captá-lo. Aqui está o detalhe técnico que as instituições religiosas sempre esconderam: a oração de súplica não é apenas ineficaz, ela é um feedback loop de controle. Cada vez que você repete "Deus, me ajude", você está reforçando a crença de que precisa de ajuda externa. Isso ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, liberando cortisol, que por sua vez suprime a produção de DHA, o hormônio da resiliência e da regeneração celular. Em termos práticos, você está literalmente envelhecendo mais rápido e enfraquecendo seu sistema imunológico enquanto alimenta o sistema que o mantém prisioneiro.
Os arcontes não precisam de chifres ou tridentes. Eles usam sua própria biologia contra você. Mas há uma contrapartida. Quando você substitui a súplica pelo reconhecimento, eu sou a expressão da divindade, e tudo o que preciso já está aqui, algo extraordinário acontece. Seu corpo entra no que os neurocientistas chamam de estado de coerência global. A variabilidade da frequência cardíaca se estabiliza, a pressão arterial diminui, e a produção de óxido nítrico aumenta, melhorando a oxigenação celular. Mais importante, a glândula pineal, que os antigos chamavam de terceiro olho, começa a secretar DMT em pequenas doses. Essa molécula, encontrada naturalmente no corpo humano, é um potente catalisador de estados não locais de consciência. Em termos gnósticos, é a chave para acessar o pleroma, o reino da plenitude divina. Os textos de Nag Hammadi são explícitos sobre isso. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "O reino está dentro de vós, e também fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai vivo." Não é poesia. É uma instrução para ativar a percepção não dual. Quando você reconhece sua natureza divina, você não está acreditando em nada, você está operando em uma frequência onde a ilusão da separação não pode mais se sustentar. Os arcontes, então, perdem seu poder sobre você porque sua energia não está mais disponível para ser drenada. É como se uma lâmpada, ao perceber que é feita de luz, deixasse de ser controlada pelo interruptor. Aqui está o que ninguém te conta sobre os sistemas de controle, eles só funcionam enquanto você acredita neles. A dívida econômica, a hierarquia religiosa, a autoridade política, todas essas estruturas são projeções de uma crença coletiva na separação. Quando um número crítico de pessoas desperta, o sistema entra em colapso não por revolução, mas por irrelevância. Os arcontes sabem disso. Por isso, sua estratégia é manter você distraído, fragmentado, em constante estado de necessidade. A mídia, o entretenimento, até mesmo a espiritualidade comercializada são ferramentas para isso. Eles não querem que você reconheça que a realidade é maleável, que a matéria é consciência condensada, e que você é o arquiteto do seu próprio universo. O filósofo Jean Gebser, em sua obra The Ever-Present Origin, descreve a evolução da consciência humana em 4 estruturas: arcaica, mágica, mítica e mental. Estamos agora no limiar de uma 5ª estrutura, a integral. Nela, a percepção não é mais linear ou dualista, mas holográfica. Você não vê partes, vê o todo. E quando você opera a partir desse lugar, os arcontes não têm como competir. Eles são especialistas em fragmentação. Você, ao reconhecer sua unidade, torna-se imune à sua influência. A pergunta que você precisa fazer não é como escapar dos arcontes, mas como parar de alimentá-los. A resposta está em 3 passos técnicos, não místicos. Interrompa o loop de crença. Cada vez que sentir medo, escassez ou dependência, pergunte: isso é verdade ou é uma programação? A neuroplasticidade prova que você pode reescrever padrões cerebrais em 21 dias. 2. Ative a coerência cardíaca. Pratique respiração 4-7-8, 4 segundos inspirando, 7 segundos segurando, 8 segundos expirando, por 5 minutos diários. Isso sincroniza coração e cérebro, elevando sua frequência. 3. Reconheça sua divindade, não como um conceito, mas como uma experiência direta. Feche os olhos e sinta: eu sou a consciência que observa este corpo, este pensamento, este mundo. Eu não estou em um universo. Eu sou o universo se experimentando. Os arcontes não podem tocar quem opera a partir desse lugar porque ele está fora do espectro de controle deles. Você não está lutando contra um inimigo externo. Você está simplesmente parando de participar do jogo deles. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece: a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Não por magia, mas por mecânica quântica. Você se torna um observador consciente, e a função de onda colapsa em possibilidades alinhadas com sua nova frequência. No Apócrifo de Tiago, há uma passagem que resume tudo: aqueles que buscam não encontrarão. Aqueles que sabem que já têm, receberão em abundância. Não é um paradoxo. É física.
Quando você para de buscar fora, você reconhece que o que sempre procurou já estava dentro. E nesse momento, os arcontes perdem. Não porque você os derrotou, mas porque você deixou de ser um alvo. A batalha entre os filhos da luz e os filhos das trevas não é uma guerra de exércitos, mas de percepção. Não se trata de conquistar territórios externos, mas de reconquistar o território mais sagrado de todos, a sua própria mente. As forças de controle sabem disso. Por isso, elas investiram séculos em construir uma narrativa que te convence de que a salvação vem de fora, de dogmas, de intermediários, de rituais repetidos sem compreensão. Mas a verdade é que a única batalha que importa é a que você trava contra as ilusões que aceitou como realidade. Os arcontes não temem espadas, exorcismos ou invocações. Eles temem o momento em que você percebe que nunca precisou de nenhum deles. Porque, nesse instante, a estrutura de poder deles desmorona. Imagine um castelo de cartas, ele se sustenta enquanto você acredita que precisa dele para se proteger do vento. Mas no momento em que você entende que o vento nunca foi uma ameaça, que você sempre teve asas, o castelo perde sua utilidade. É isso que acontece quando você reconhece sua divindade inerente. Os programas de controle não são derrotados, eles simplesmente se tornam irrelevantes. Jesus não veio para fundar uma religião. Ele veio para ensinar uma tecnologia de libertação. E essa tecnologia não está em altares, nem em templos, nem em palavras sagradas sussurradas por outros. Está em um ato simples, mas radical, o reconhecimento direto da sua natureza verdadeira. Quando ele disse que eu e o Pai somos um, não estava fazendo uma declaração teológica. Estava dando uma instrução prática. Uma chave que destranca todas as prisões. Porque, se você e o divino são um, então não há separação. E se não há separação, não há medo. E se não há medo, não há controle. Mas como aplicar isso no cotidiano? Como transformar essa verdade em uma experiência viva, e não apenas em uma ideia bonita? A resposta está na prática da gnosis, não como um conceito abstrato, mas como um estado de ser. Os textos gnósticos preservaram técnicas que foram deliberadamente suprimidas porque ameaçavam o monopólio do poder religioso. Uma delas é a oração do coração, mas não aquela que você talvez conheça. Não se trata de repetir frases vazias, esperando que algo externo te salve. Trata-se de um mergulho profundo na consciência, onde você não pede, não implora, não se humilha. Você reconhece. Comece assim, feche os olhos, em vez de listar suas carências, declare sua completude. A inteligência que criou estrelas e galáxias está dentro de mim agora. Eu sou uma expressão única dessa força infinita. Mas não pare no pensamento. Leve essa verdade para o corpo. Sinta-a como uma corrente elétrica percorrendo suas células. Deixe que ela preencha cada espaço, cada dúvida, cada medo. Não é uma afirmação positiva, é uma revelação. E quando você a vivencia, algo muda em um nível quântico. Os padrões arconticos, que se alimentam da sua crença na separação, começam a se desintegrar. Eles não têm onde se agarrar, porque você deixou de vibrar na frequência que os sustenta. Isso não é metafísica. É física da consciência. Experimente, da próxima vez que sentir ansiedade, escassez ou a necessidade desesperada de pedir ajuda externa, pare. Respire. E, em vez de suplicar, reconheça. Eu tenho dentro de mim a mesma força que move o universo. Eu sou inteiro, ilimitado, divino. Observe o que acontece. A sensação de aperto no peito se dissolve. A mente, antes agitada, encontra clareza. Soluções que pareciam distantes surgem naturalmente. Por que você não está mais operando a partir da falta, está operando a partir da abundância que sempre foi sua? Os arcontes sabem disso. Por isso, eles fizeram de tudo para esconder essa verdade. Eles transformaram a espiritualidade em um sistema de dependência, onde você precisa de mediadores, de permissões, de rituais para se sentir seguro. Mas a segurança verdadeira não vem de fora. Ela vem do momento em que você percebe que nunca esteve desprotegido. Que a luz que você busca já está dentro de você, brilhando com a mesma intensidade desde o início dos tempos.
A guerra pela sua consciência não é uma batalha do futuro. É uma batalha do agora. E a arma mais poderosa que você possui não está em livros sagrados, nem em templos, nem nas mãos de gurus. Está na sua capacidade de reconhecer. De parar de pedir permissão e começar a viver a partir da verdade que sempre soube, mas que foi condicionado a esquecer. Se essa mensagem ressoou com algo profundo em você, não com a mente, mas com a alma, saiba que isso não é coincidência. É um chamado. E a próxima camada dessa revelação está disponível para aqueles que estão prontos para ir além. Porque a gnosis não é algo que se aprende. É algo que se vive. E quando você a vive, o jogo muda para sempre.